Bem-vindos à nossa segunda aula de Educação Infantil, Construção das Diferentes Linguagens. Hoje nós vamos falar a respeito do ser humano e os animais, a linguagem, os signos, as concepções para a origem da linguagem humana e as múltiplas linguagens e o pensamento. Qual que é o nosso objetivo? Que você possa estabelecer um referencial teórico com as principais concepções sobre a linguagem. Que você possa compreender a importância do trabalho com as múltiplas linguagens na educação infantil. E que você possa identificar os tipos de conhecimentos. E que você também possa conhecer o que são conteúdos e o papel dos mesmos no processo educacional. Então vejamos, o que faz com que nós sejamos tão diferentes dos outros animais? O que nos diferencia? Hoje, nós temos os nossos genes muito próximos de qualquer outro primata, de qualquer outro mamífero. Todavia, enquanto os outros animais trazem em si a bagagem hereditária, os seus instintos, o homem não. O ser humano, ele se forma em sociedade. Ele aprende a conviver a partir das suas relações sociais e culturais. Qual que é o meio que faz com que nós aprendamos com os outros, com os próximos? É a partir da nossa linguagem. E o que é linguagem? É um sistema de sinais ou signos para indicar coisas para a comunicação entre pessoas, a expressão de ideias, valores e sentimentos. Então, a linguagem é a maneira que eu utilizo para poder comunicar. Ela não é específica do homem. Outros animais também utilizam a linguagem. Mas enquanto eles utilizam a linguagem mais para poder ter a voz, né, do prazer, né, daquilo que dá medo, o homem não, ele utiliza a palavra. Ele utiliza um símbolo no lugar daquilo que ele quer expressar. E com isso, ele tem em si a racionalidade, ele usa a razão. Mas quando eu uso um signo, quando eu coloco uma outra coisa no lugar de outro, né? Então o que é um signo? É quando eu posso dizer que é uma coisa que está no lugar do outro. Eu tenho uma caneta, mas na realidade a palavra caneta não tem nenhuma relação com a caneta, né? Com o objeto em si. Então é um signo e existem várias formas de signos. Signo, enquanto ícone, é um signo que tem semelhança com o objeto representado. Uma fotografia, uma casa, um desenho, existe uma semelhança com aquele objeto que está sendo representado. O signo, enquanto índice, é quando há uma relação de causa e efeito. Por exemplo, se você vê uma fumaça, você olha, você logo pensa, ali tem fogo. Se você vê nuvens escuras no céu, imediatamente você pensa, vai chover. Ou seja, o índice é uma relação de causa e efeito. E nós temos um outro tipo de signo, que são os símbolos, que são quando eu utilizo arbitrariamente algo no lugar do outro. A palavra, a escrita, não há nenhuma semelhança com o objeto. Tanto é que em diferentes idiomas eu uso palavras diferentes para o mesmo objeto. Como que surge? Quais são as concepções da origem da linguagem humana? São muitas. Todavia, muitos pensadores colocam que, a princípio, ela poderia nascer por imitação, quando os humanos imitavam com a voz os sons da natureza. Então, era uma linguagem mais onomatopeica, né, que representava a voz dos animais, os sons da natureza. Nascia por imitação dos gestos, quando os humanos faziam gestos e pantomimas para encenar. Então, com o tempo, esses gestos passaram a ser acompanhados por sons e foram se modificando até transformar em palavras. Existem outros que falam que a linguagem humana, ela nasceu da necessidade, da fome, da sede, do medo, da necessidade de reunir grupos para defender. Então, com isso surgiram as palavras, houve a criação da palavra e foram formando alguns vocabulários que posteriormente desenvolveram, que se tornaram uma língua. Ou ainda uma última, que eles colocam que a linguagem humana, ela nasce das emoções, particularmente do grito, do medo, da surpresa, né, da alegria, do choro, do riso. Ou seja, a linguagem humana, ela surge a partir dessas emoções.
Por que isso é importante para a gente entender? Porque na educação infantil, você vai trabalhar com crianças de 0 a 5 anos. A constituição da linguagem dessa criança, ela começa, né, de uma certa forma, ali com você trabalhando com essas crianças. No seu processo educacional, você vai lidar diretamente com o desenvolvimento da linguagem humana. E tem 2 pensadores, dentre os vários, que colocam muito claramente o papel da relação da linguagem e do pensamento. Segundo Piaget, o indivíduo precisa desenvolver o seu pensamento, o seu raciocínio, suas estruturas lógicas, para que seja capaz de compreender a linguagem que vem do exterior. Ou seja, é o desenvolvimento da criança que determina que ela internalize ou não aquilo que vem de fora. Piaget ele coloca muito claramente o sujeito em interação com o meio que ele vive, né? A partir do momento que ela vai se desenvolvendo, ela vai internalizando esse sistema da língua, da linguagem e vai internalizando. Enquanto que Vygotsky, ele fala um pouquinho diferente. Para ele, o processo do desenvolvimento da linguagem é totalmente ativo e criador e é permeado pelas relações afetivas. O indivíduo, ele não interioriza mecanicamente aquilo que vem de fora. O tempo todo ele faz uma mediação. E o tempo todo ele vai contrastando, contestando, ele vai pensando sobre aquilo que lhe é dirigido. E para ele essa linguagem, ela é egocêntrica, ela é bem da criança mesmo. E ela é uma etapa transitória da interiorização da linguagem social. Ou seja, para Vygotsky, a linguagem ela ocorre primeiro externamente, na questão social, para depois a criança internalizar. Na educação infantil, nós trabalhamos principalmente com as diferentes linguagens. A linguagem das artes, com seus campos de artes visuais, música, dança, teatro, né? São os eixos que nós trabalhamos durante todo o processo educacional. Nós trabalhamos com a linguagem oral e escrita, é quando a criança vai se expressar de diferentes maneiras e começa também a registrar essa linguagem. A linguagem matemática e a linguagem científica, que vem a partir de natureza e sociedade, né? As questões naturais e sociais. Mas como que a gente utiliza essas linguagens na educação infantil ou em toda a educação básica? A partir dos conteúdos. Todo conhecimento que é desenvolvido na escola, ele vem a partir de conteúdos. Esses conteúdos vêm a partir desses conhecimentos. Quais são as formas de conhecimentos que existem? Mítico, que é o conhecimento fantasioso. Religioso, que é aquele conhecimento que é advindo da fé. Conhecimento de senso comum, que é aquele conhecimento prático, empírico, das experiências do sujeito. O conhecimento científico, que é aquele comprovado, sistematizado, racionalizado, e que a gente trabalha muito e vem quase sempre a partir dos livros, né, das pesquisas. E o conhecimento filosófico, que busca questionar, que busca indagar o que é vida, o que é verdade, que busca procura as causas primeiras de todos os processos que envolvem o homem, que envolvem a natureza. Então, tudo isso vai dar para a gente o conhecimento, né? Vão produzir no sujeito o conhecimento, que na verdade nada mais é do que a representação do que nós fazemos, daquilo que vivenciamos, experienciamos a partir das nossas experiências prévias. Como que são esses conteúdos, né, que vão produzir esses conhecimentos? Os conteúdos eu falo que eles são as ferramentas, é o que eu trabalho com o meu aluno. Por exemplo, na nossa aula de hoje, nós estamos falando a respeito de conhecimentos. O que é conhecimento? É o conteúdo que nós estamos trabalhando. Linguagem é o conteúdo que nós estamos trabalhando. Como que podem ser os conteúdos? Conceituais, procedimentais e atitudinais. Os conceituais são aqueles vinculados a fatos, princípios, tudo aquilo que marca o processo de conceito. Os procedimentais são aqueles que nós fazemos as coisas, são as ações do homem. E os atitudinais são aqueles voltados para os valores, para as atitudes do sujeito em relação ao outro. Bom,
Na nossa aula de hoje, nós vimos um pouquinho a respeito da linguagem, né? Como que ela se desenvolve na educação infantil. Nós vimos também a importância de se conhecer esse processo de aquisição da linguagem, justamente porque ela é no processo de educação infantil que a criança vai constituindo a sua linguagem, como ela é formada a partir de signos, e por isso é importante nós conhecermos o que é. Nós vimos também a respeito dos tipos de conhecimentos e nós vimos a respeito do conteúdo. Faça uma leitura atenta do nosso guia de estudos da nossa unidade 2 e um abraço a todos, até a nossa próxima aula.